incrível, mas eu gostaria de saber de você, esse teu lado, né? Que é incrível. Obrigado. Que você me falasse Nesse dia a dia que a gente, um pouco da você tua sabe, a opinião gente hoje do vive mundo, o dia a dia, do que você e do que está do acontecendo lado por aí, político, que é o pior e lado que que tem você nesse me país, dissesse né, o que onde você pessoas acha sobre discutem, esporte, política, qualquer brigam, tema que misturam você queira religião com falar. política. Você Eu vai ter nunca vi aí na minha entre vida, 10 e 15 inclusive, minutos para você se expressar, falar o que você quiser. O eu vou fazer tema um comparativo. é livre. Eu só vou dar uma opinião, talvez no final. A política vou é esperar mais ou menos acabar parecida com o que jogo você de vai futebol. falar e talvez Como dê uma opinião no dizia final. João Por Saldanha, favor, comece. o torcedor não é burro. A política é a mesma coisa. O eleitor ele não é burro. Ele sabe quando é um jogo de cartas marcadas. Ele sabe quando alguém se aproxima de uma coisa pior ou não, né? Ou um símbolo partidário, uma briga partidária, ou de repente até um impacto, né? Que seja fulminante à sociedade. E essa sociedade ela não está pronta para isso ainda. Então fica esse cotidiano difícil, porque não há um consenso, não tem uma ligação óbvia para você dizer que a ABC vai dizer se gosta ou não gosta daquilo que você pretende anunciar ou você pretende se expressar, né? Até porque, infelizmente, nós temos um país com 49 milhões de analfabetos. São também, se eu não me engano, 38 milhões de semi-analfabetos. Então é difícil você, sabe, formatar um país, sabe, com uma sabedoria, uma cultura danada. Apesar que o nosso país tem muita cultura, mas tem pouca sabedoria. Não adianta ter cultura e não ter sabedoria. Esse que é o pior. Porque você coloca as leis, mas ninguém sabe interpretar as leis, né? Nós vemos, às vezes, nada contra as classes que não estudaram, não tiveram oportunidade, mas você não pode deixar um pipoqueiro discutir com o juiz. Você não pode fazer isso. Sabe, você não pode, nada contra as classes, por favor. Você não pode, um guardador, um flanelinha, discutir com um desembarcador. Porra, desculpa, não pode. Isso não pode acontecer. Isso acontece no país, isso acontece direto aqui. Há uma inversão de valores nesse país que eu nunca vi coisa igual. Vocês querem ver uma coisa engraçada? Você quer ver uma coisa engraçada? Às vezes você vai num lugar, o funcionário é pago para lhe atender, ele é pago para a função dele atender. Ele tem que atender, ele é pago para isso. Mas tudo bem, você chega com educação, por favor, cidadão, você pode me ajudar? Vou ver. Porra, vou ver o cacete, tu tem obrigação, cara. É aquela história, mata a tua fome, e aí? E aí? Eu mato a tua fome, então eu tenho que me atender. Tá entendendo? Então, não é para chegar a esse extremo, mas eu estou chegando ao ponto que eu estou achando que vai chegar ao ponto que pessoas vão chegar a esse extremo. Isso vai acontecer aqui no Brasil. No Brasil isso vai acontecer. Mesma coisa, quando o cara vai a um estádio de futebol, torcer pelo time dele, seja lá qual for a ABC, eu não vou ficar dando nome de clube de futebol aqui, né? Mas o cara vai num jogo de futebol, que fulano fez isso, Beltrano fez aquilo, pô, o cara, o juiz você fez isso, claro, o direito que ele tem. Ele está lutando pelo direito dele, pô, ele pagou para entrar, ele tem direito a reclamar. O cara está fazendo corpo bola, ele é bom não, joga essa bola aí. Então são essas coisas, parte de um princípio que se pressupõe, né? Você dá o divertimento, você dá à população um investimento maior que o futebol. Um exame de futebol, né? Você vai a um show, por exemplo, fulano de tal se apresenta, fulano de tal se apresenta. Aí você vai para o show, você vê que o show, desculpa, está uma porcaria, não está da maneira que você queria. Aí você vai xingar. Pô, e aqui, pô, paguei para ver essa música, você não canta? Ah, repertório novo, pô, não sabia. Então, é aquela história, fica um contrassenso terrível. O nosso país vive hoje um contrassenso horroroso
horroroso. Eu não estou aqui, sabe, querendo aqui levantar bandeiras de não político. Mas o Brizola, quando ele falava sério, as coisas, ele tinha razão. O Brizola tinha muita razão, como o Saldanha tinha. Francamente, campeia, como se diz lá no Rio Grande do Sul. Apesar que eu não sou gaúcho. Mas aquela história, fica difícil você, sabe, se pressupor, assim, dispor com certas coisas nesse país. O nosso país viveu uma época da ditadura, inclusive o João Saldanha ele fala uma coisa muito certa. Ele considerava, eu também considero, o Garças Médici o maior assassino do Brasil. O maior assassino desse país chamava-se Garças Médici. Foi a pior época do João de Chumbo, foi de 70 a 74. Os piores anos. O Gás também um pouco, mas pior foi na época do Médici. Sumiu muita gente, matou muita gente. E o Saldanha falou uma coisa muito certa. Ele diz o seguinte: ele queria impor o Dario da seleção brasileira. Muita gente sabe dessa história, mas eu vou contar. O jogador Dario, que era do Atlético Mineiro, o Médici ele impôs o Dario. E o Saldanha falou: no meu time não joga, não vou escalar o Dario. Uma semana depois o Saldanha saiu. Ele foi até convidado. Vocês podem pegar um programa chamado Roda Viva, está até aqui. E o Saldanha disse: não vou. Ele foi convidado para um jantar lá em Porto Alegre, para jantar com ele, porque ele nunca teve com Médici em pessoa. Ele, quando foi para a Copa do Mundo, em 70, ele levou um monte de documentos dizendo que tinha não sei quantos torturados aqui, quantas pessoas tinham subido, quantas pessoas estavam presas no Brasil. Só que ninguém prestou atenção nisso. Ninguém prestou atenção nisso. Ali o país já vivia um contrassenso de pouquíssima cultura política e de pouquíssimo conhecimento esportivo. Então o Brasil sempre foi nessa contrabalança. Futebol é o ópio do povo, é o vício do povo, e a política os caras se fazendo. Você está entendendo o que eu estou falando, né? Então onde se pressupõe, vamos fazer a melhor seleção. Se pressupõe, né, selecionar os melhores. Onde se pressupõe escolher os melhores políticos. Então é um cotidiano difícil para o nosso país. É muito difícil o Brasil hoje viver o que ele vive. E de estar como está. Né? Se a porrada vai comer, não se sabe. Se a porrada vai arder, ninguém sabe. Que ninguém está na bunda dele para levar a porrada da bunda dos outros. Não é verdade? Mas é aquela história. Não se sabe até que ponto vive-se ou não de um país altamente. Nunca vou dizer para vocês. Sei lá, um país que não se sabe se vai ter conserto ou se não vai ter conserto. Nós não sabemos disso. Porque todas as vezes que nós tentamos conseguir alguma coisa, impedem alguma coisa. O Congresso, o jeitinho, tudo continua a mesma coisa. O voto obrigatório. Então não é um país democrático. A partir do momento que você obriga a pessoa a votar, você não tem democracia. Entende? Não que nem esse louco que estava aí, o último presidente, que ele mandou fazer voto impresso. Porra, se tem voto impresso, eu não estou no voto. Tanto é, eu vou réu, confesso. Eu passei 4 eleições sem votar. Talvez eu vote na próxima. Paguei multa há pouco tempo, regularizei meu título. Minha vida está regularizada. Mas não votei. Não fui votar. Preferi pagar a multa. Porque quando nós tivermos políticos sérios, nós vamos ter uma política séria. Então como é que eu posso levar qualquer coisa desse país aqui a sério? Se os meus políticos, que tinham que dar exemplos, não são sérios. Você está me entendendo? Meu primeiro erro. É isso. Entendeu? E pode falar as tuas considerações finais, né? É isso, eu acho isso, não adianta, sabe, a minha opinião é essa, se vai mudar ou não, se alguém vai topar ou não, isso é problema de cada um. Mas é o que eu penso, o nosso contrassenso é enorme, o país é um país de contrassenso. É um país da imposição idiota, né? É um país sem opinião, é um país
Eu que te agradeço. Se tem agora patrotário, aqui, se né? não tem patrotário, eu não sei. A nossa. Mas que tem um bando de louco a sua querendo vinda entrar na aqui. política desse país. E foi bom Um esclarecer. bando de idiota que achando que isso de hoje em dia é futebol. Me desculpe. De outro lado, que Estão muita completamente gente, às errados. vezes, Essa é a nem minha nós opinião. mesmos sabemos o nosso Obrigado, outro lado. Ronaldo. Fica a Seu dica. primeiro eu. Valeu, é por aí.